Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Física para Engenharia. Na aula de hoje nós vamos conferir um exercício de cinemática, um exercício que o nosso amigo Claudemir pediu a gente dar uma resolvida. Nós tivemos o grande prazer em atendê-lo, um exercício bacana de cinemática, e peço o seu também no endereço abaixo, contato@fisicaparengenharia.com.br. Em breve nós estaremos disponibilizando também cursos online, via Moodle, com vídeos, aula online, aulas offline, tudo para você se dar bem lá nas disciplinas de física no seu curso de engenharia. Vamos ao nosso exercício. Olha só, um problema de cinemática. No momento em que um sinal de tráfego acende a luz verde, um automóvel parte com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então a primeira informação que nós temos aqui, uma informação de aceleração. Então, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante, um caminhão deslocando-se com velocidade de 72 km por hora, então vamos anotar aqui essa velocidade, está a 85 metros atrás do automóvel. Então nós temos aqui agora uma informação de posição. Letra A. Esboce um gráfico representando as posições dos veículos em função do tempo. Letra B. A que distância do seu ponto de partida o automóvel será ultrapassado pelo caminhão? Letra C. Qual será a velocidade do automóvel nesse instante? Letra D. Após a ultrapassagem, em quanto tempo o automóvel tornará a ultrapassar o caminhão? Letra E. Qual será a velocidade do automóvel no momento da segunda ultrapassagem? E letra F. Qual deve ser a velocidade mínima do caminhão para que este seja capaz de pelo menos alcançar o automóvel? Então vamos dar uma olhada aqui nesse problema. E vamos adotar agora a seguinte estratégia, a estratégia indicada pelo Zemansky. Primeiro passo, identificar. Nós vamos aqui identificar a área da física que nós estamos trabalhando. No caso, nós estamos trabalhando com a cinemática. Segundo passo, nós vamos identificar o tipo de fenômeno. Encontro de móveis. Um móvel está em movimento uniforme e outro móvel está em movimento uniformemente variado. Nós vamos identificar as grandezas envolvidas. Nós vimos lá no problema que nós temos informações de posição, de velocidade e de aceleração. Em seguida, nós identificamos os objetivos. O que é que ele pede nas alternativas? Ele pede gráficos, ele pede velocidades, pede tempo. E uma boa estratégia é a gente tentar fazer a visualização da situação. Bom, a situação é, de uma maneira bem chula aqui, na minha exímia capacidade de desenhar, nós temos um semáforo e nós temos aqui um automóvel aguardando esse semáforo abrir, e esse automóvel está um pouco à frente de um dado caminhão. Então nós temos aqui um caminhão e nós temos um automóvel aqui aguardando o semáforo abrir. Ele diz que esse caminhão está aqui a 85 metros de distância do automóvel. O automóvel encontra-se parado, a velocidade inicial dele é 0, e o caminhão está a uma velocidade de 72 km por hora. Bom, então esse é um esboço aí da situação e vamos ver o que acontece na sequência do nosso problema. O segundo passo para a resolução do problema é preparar. Nesse passo nós vamos identificar as equações, estabelecer os referenciais, fazer ajuste de dados, para a gente poder, e a estratégia de resolução de cada alternativa. Então vamos lá. Primeiro, equações a utilizar. Nós vamos utilizar as funções horárias do movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então nós temos aqui a função horária da posição, do movimento uniformemente variado e do movimento uniforme, e nós temos aqui a expressão da velocidade, que é a derivada da posição em relação ao tempo. O próximo passo é estabelecer o referencial. Nesse caso aqui, nós vamos retornar para o slide anterior e vamos fazer o seguinte: vamos colocar a referência do nosso sistema de coordenadas, a origem deles aqui no caminhão. Com isso, e orientar o movimento para a direita como eixo Y. Depois a gente entende por que eu estou chamando de eixo Y. Bom, nessas condições nós temos aqui, ó, automóvel assume posição inicial de 85 metros e caminhão assume posição inicial de 0. Isso facilita muito a nossa evolução no problema. Vamos retornar aqui.
Já temos o referencial, o movimento retilíneo e as estratégias agora de cada alternativa. Na primeira A, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar função para fazer gráfico, porque se a gente precisa de gráfico, a gente precisa de função. Na letra B, o que a gente vai fazer? Como ele pede a posição no encontro, nós vamos buscar as interseções das funções. Quando é que se encontram as posições? Então, nós vamos igualar as posições, porque isso caracteriza um encontro. E aí, em seguida, nós vamos encontrar a posição do automóvel no exato instante do encontro. Bom, o que a gente vai fazer aí para a letra C? Cálculo da velocidade instantânea, que nós já separamos a expressão derivada da posição, para, na sequência, a gente calcular o tempo do segundo encontro, que significa a segunda interseção. Opa, tem um erro aqui. A segunda interseção das posições. Para a letra E, nós vamos calcular a velocidade do tempo da letra D. Então, nós vamos utilizar novamente a expressão da velocidade instantânea. Para a letra F, a gente quer saber a velocidade para que o caminhão pelo menos alcance o automóvel. Ou seja, nós temos que calcular a velocidade para que só ocorra um encontro entre os dois, que é o momento que ele alcança. O que falta a gente fazer agora? Anotar os dados e caracterizar o movimento dos dois móveis. Automóvel, movimento uniformemente variado, velocidade inicial 0, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, posição inicial 85 metros, de acordo com o nosso desenho. Para o caminhão, como é que vai funcionar? Para o caminhão nós temos posição inicial 0, porque nós anotamos o referencial nele, e a velocidade constante, 72 km por hora, que convertendo para metros por segundo, é só a gente dividir por 3,6, temos 20 metros por segundo. Fizemos todas as interpretações, já sabemos o que fazer em cada alternativa, nós vamos agora então executar o nosso problema. Letra A, para esboço de gráfico, nós precisamos das funções, como já fizemos na interpretação. Vamos montar as funções. Automóvel, movimento uniformemente variado. Posição do automóvel, essa posição, lembrando, é uma posição em função do tempo. Vai ser posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Com os dados que nós temos essa expressão aqui para a posição do automóvel. Podemos simplificar aqui ainda, ó, aceleração 2, divide com esse 2 aqui, vai sobrar apenas o t quadrado. E ficamos com essa seguinte função. T quadrado mais 85. Nós precisamos fazer o gráfico dessa função. Essa função é uma função do segundo grau, ou seja, nós temos uma parábola. Então, o A vale 1, nós temos aqui o A1, e não escrevemos. O B vale 0, nós temos aqui a falta do termo independente, olha o B aqui. Nós temos o C, 85. Para fazer o gráfico de uma função de segundo grau, o que a gente precisa? Vértice e raízes. Então vamos em busca do vértice. O vértice é composto por duas informações, o x do vértice e o y do vértice. O x no nosso movimento é o tempo, porque nós temos o seguinte, posição em função do tempo. Então o x da nossa função é o tempo. Então o tempo do vértice nós usamos a expressão do x do vértice, menos b sobre 2a. Substituindo, nós temos o b 0 e o nosso A vale 1. Lembrando, esse A é o A da função do segundo grau, não é a aceleração. Olha aqui, ó, vale 1. Então, x do vértice, 0. O y do vértice, que é a posição, e por isso que eu chamei a posição de y, para coincidir, nós vamos ficar com o seguinte. Substituímos esse tempo na função, t ao quadrado mais 85. Então, vai ficar, olha só, 0 ao quadrado mais 85. O que dá para a gente o vértice com coordenadas 0 de x, que já está aqui, e 85 de y. Então, nós temos esse ponto do vértice. O que a gente precisa, então, agora? Nós precisamos das raízes. Raízes significa fazer a função igual a 0. Então, vamos lá. Função t ao quadrado mais 85 igual a 0. Nós podemos mudar esse camarada de lado, ficamos com t quadrado igual a menos 85. Ou seja, nossa função não tem raízes reais, porque nós teríamos raízes quadradas de um número negativo. Então, nós temos um arco de parábola com concavidade para cima, porque o A é positivo, com vértice em 0 e 85, e que não tem interseção com eixo x, porque esse camarada não tem raízes reais. Então, esse é o nosso gráfico. Arco de parábola,
Essa posição aqui seria o 85. Essa posição seria o 85. E nós temos aqui posição no eixo Y e tempo no eixo X. Ótimo. Nós devemos fazer o quê? Agora, a mesma coisa com o caminhão. Então, para o caminhão, nós temos posição inicial mais velocidade vezes tempo. Posição inicial, 0. Velocidade 20, o tempo. Então, a função horária do caminhão, 20t. Que função é essa? Uma reta que passa pela origem. Reta que passa pela origem, nós temos uma proporção direta. Então, só precisamos de mais uma informação, mais um ponto. Para facilitar as contas, faremos o t igual a 1. Aqui, ficamos com 20 vezes 1, que dá 20. Então, aqui nós temos a função, a reta que representa o movimento do caminhão. Ótimo. Próximo passo, o que nós temos que fazer? Nós precisamos analisar as duas funções juntas em uma única figura. Então, nós temos aqui as duas funções juntas em uma única figura. Nós temos aqui a posição, nós temos aqui o tempo. E o que significa essa figura? Primeiro, note que o automóvel começa à frente do caminhão, porque ele está a linha do automóvel, que é o arco de parábola. Então, aqui é o automóvel, está acima da linha que representa o caminhão. Então, aqui nós temos o caminhão. O caminhão vai se aproximando e, nesse momento, ocorre um encontro dos dois. Então, nesse momento, ocorre um encontro. Primeiro encontro. A partir desse momento, o caminhão assume a frente. Note que a função do caminhão, que é a reta, se encontra acima da função do carro, que é a parábola, até que o carro recupera a posição e alcança o caminhão novamente nesse segundo ponto. Então, nos pontos A e B, são os pontos de encontro. Qual é a característica desse ponto de encontro? Note que eles assumem o mesmo valor de posição. Nós temos aqui, ó, o valor de posição, o mesmo para os dois. Isso vai ser o nosso guia para a próxima alternativa. Letra B, que ele pede o encontro dos dois. Nós temos aqui, ó, o Y, a posição do automóvel, deve ser igual à posição do caminhão. Então, nós vamos fazer as interseções no gráfico. Analiticamente, as interseções ficam da seguinte forma. Posição do caminhão igual à posição do automóvel. Nós temos, reorganizando isso aí, ó, t ao quadrado menos 20t mais 85. Eu pego esse camarada e passo para o lado de cá. A equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau tem o delta de 60. E as raízes pela fórmula de Bhaskara são 10 menos raiz de 15, que dá 6,13 segundos. E 10 mais raiz de 15, que dá 13,87 segundos. Próximo passo, identificar o que esses caras significam. Olha só, T1 a gente já analisou, que é o primeiro encontro no gráfico. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico. Então, T1 é esse camarada aqui, o ponto de encontro está aqui. O T1 é esse camarada aqui, aproximadamente 6,13 segundos. Então, ó, a posição no momento da primeira ultrapassagem seria essa posição aqui. Esse valor de posição. É só pegar esse tempo e substituir aqui nessa função. Ficamos com o seguinte. Y do automóvel menos 85 é igual a 37,58. Por que eu fiz essa diferença? Essa diferença é porque ele pergunta a distância do primeiro encontro. Então, nós tínhamos que tirar a diferença da posição inicial. Ele não pede a posição do automóvel, sim a distância do ponto de partida. Então, nós vamos anotar aqui a diferença entre a posição atual e o ponto de partida. Ficamos com 37,58 metros. Por isso, a posição do ponto de partida. Na sequência, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos calcular a velocidade do automóvel. Vamos utilizar a nossa expressão da velocidade, derivada da posição em relação ao tempo. Derivada da posição, derivada de t quadrado mais 85. Derivada da função t quadrado, o 2 décimo multiplicando, vai ficar 1 aqui. Ficamos simplesmente com 2t. E derivada da constante, a gente sabe que vale 0. Então, ficamos com a velocidade dada por 2t. O que a gente precisa fazer? Substituir o t do primeiro encontro aqui. Fica, então, 2 vezes 6,13, o que dá para a gente 12,26 metros por segundo. É a velocidade do automóvel no primeiro encontro. Na sequência, o que a gente precisa fazer? Calcular o tempo do segundo encontro, que ele já disse para a gente que é
a segunda raiz, aquele segundo ponto que a gente marcou como B lá atrás. Dando uma analisada no tempo após a ultrapassagem, significa que eu tenho que fazer o quê? A diferença entre os tempos. Então a gente fica com T2 menos T1, 7,74 segundos. Ótimo. A letra E, ele pede a velocidade no segundo encontro. A velocidade no segundo encontro, nós vamos novamente aplicar a fórmula da velocidade que nós encontramos pela derivada e substituir o tempo do segundo encontro. Olha só o tempo do segundo encontro. Isso vai dar para a gente uma velocidade de 27,74 metros por segundo. E a cereja do bolo, ele pede a velocidade mínima do caminhão para que ele, pelo menos, alcance o automóvel. A equação do encontro, a gente viu que é uma equação de segundo grau. E nessa equação de segundo grau, nós temos que esse termo aqui significa a velocidade do caminhão. Graficamente, o que significa essa equação de segundo grau? Significa que ela veio de uma interseção entre uma equação de segundo grau e uma reta. Devemos ter isso aqui. Isso pela caracterização do movimento como está. Repare que existe dois encontros do caminhão com o automóvel. Para que o caminhão pelo menos alcance o automóvel, nós devemos ter apenas um encontro. Então nós devemos ter apenas um ponto de interseção entre as duas curvas. O que significa isso? Que devemos ter apenas uma raiz. Então a nossa equação de segundo grau, que representa o encontro, que é essa equação de segundo grau, ela deve ter o delta igual a zero. Ou seja, ajustando essa equação, nós precisamos modificar a velocidade do caminhão. Então, generalizando a velocidade do caminhão, nós temos isso daqui, velocidade do caminhão. Essa equação agora deve ter o delta zero. Então, para delta igual a zero, nós temos aqui o A, que é 1, nós temos o B, que é o V, e o C, que é 85. Então, B quadrado menos 4AC igual a zero, que é o delta. Isso vai dar para a gente um V quadrado de 340, ou V igual a raiz de 340, que dá 18,44 metros por segundo. Essa é a velocidade do caminhão. Para a gente confirmar essa nossa teoria, nós temos então a nova função do caminhão, movimento uniforme, só que não é mais 20 vezes t, 18,44t. E se a gente fizer a interseção dessa função com a função do automóvel e montar novamente os dois gráficos, a gente fica com isso aqui. Como esperado, nós temos apenas um ponto de interseção entre as duas figuras. Bom, pessoal, muito obrigado por conferir mais uma vez o nosso canal. Clique em gostei, se inscreva no nosso canal e peça o seu exercício. Acesse também fisicaparengenharia.com.br. Até a próxima!